Olá, tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar com um assunto chamado views, que basicamente nós a utilizamos com dois propósitos. O primeiro, segurança. O segundo, performance. Tá? Então, essas são as duas vantagens, vamos dizer assim, que nós temos para se trabalhar com views. O que é uma view? Tá? Então a gente já comentou lá naquela disciplina de administração de banco que o Oracle tem uma área de memória chamada de SGA, System Global Area. E nessa área de memória ele coloca uma série de objetos lá dentro. Coloca os últimos comandos SQL que nós fizemos, coloca os últimos comandos SQL que o dicionário de dados monta, o select, né, para busca de privilégios e tudo mais, fica também dentro da minha SGA. Coloca os últimos dados acessados, também fica dentro da minha SGA. E as views é um objeto que fica dentro da minha área de memória também. Diferente de quando eu faço acesso a uma tabela. Tá? Então a gente tem aqui as nossas tabelas. Quando eu faço uma busca nelas, o Oracle vai no disco, carrega os dados para a memória e disponibiliza essas informações para nós. Então isso leva um tempo, que é o que nós chamamos de I/O, né? Ou seja, o Oracle vai fazer a leitura em disco, fazer a extração dos dados, jogar em memória e disponibilizar para uso. Tá? O que nós vamos trabalhar é aqui embaixo, a partir das views, que ainda nós não temos nenhuma criada, por enquanto. Vamos criar daqui a pouquinho. Então veja, a view, as suas informações já ficam diretos dentro da minha memória RAM, dentro da minha SGA. Tá? Então quando eu faço uma busca, um select nela, por exemplo, eu tenho uma performance muito maior do que se eu estivesse buscando as informações na tabela, porque a tabela está em disco e a view, os seus dados estão em memória RAM. Tá? Aí vocês podem pensar assim, bom, e se eu der um shutdown no Oracle, se eu desligar o meu servidor, o que vai acontecer com essas informações? Elas somem. A partir do momento que eu baixo o banco, como ela está em memória, é perdido. No momento que eu levanto o servidor, que eu starto o Oracle, que o banco está disponível para uso, o que o Oracle faz internamente? Ele pega o SQL de todas as views e reconstrói elas em memória. Então, a partir do momento que o banco está liberado para produção, as views também estão, né? E elas estão com a última posição dos dados que foram inseridos e atualizados e deletados dentro de um banco de dados. Então nós usamos muito o recurso da view com um propósito para performance. Relatórios pesados, grandes SQLs com vários joins, né, várias tabelas dentro da cláusula from, com fórmulas matemáticas complexas. Então tudo isso eu consigo mascarar dentro de uma view e fazer a busca simples, como se fosse um select simples dentro da minha view. Tá? Então isso facilita muito a minha busca como programador lá no meu front-end, lá na minha amostragem da informação para aplicação. Tá? Em segurança, o que ela pode nos ajudar? Quando nós temos uma equipe muito grande de desenvolvimento, com milhares de tabelas e setorizado, muitas vezes em empresas grandes lá fora, a gente tem, por exemplo, se terceiriza um módulo do estoque para uma empresa X, se terceiriza um módulo do faturamento para uma empresa Y, se terceiriza o módulo do recebimento para uma empresa Z. Então veja, cada empresa dessa que é terceirizada para fazer uma certa atividade pode enxergar algumas tabelas e não todas. Não tem por que o pessoal que está mexendo no estoque ter acesso às tabelas do financeiro, por exemplo.
tá? Então, uma das formas de eu assegurar que aquelas pessoas que estão mexendo com informações de estoque só vão enxergar os objetos do estoque é fazendo views para elas, tá? Então isso facilita um pouco a minha administração. Não é o único método, tem uma série de outros muito interessantes de serem aplicados também para a segurança. Meu raciocínio é que é muito mais importante nós trabalharmos com a view com o objetivo de performance do que com o objetivo de segurança propriamente dita. Ok? Bom, e como que funciona isso daí? Como que eu trabalho? Como que eu crio uma view? Bom, a view sempre vai partir de um SQL. Então vamos pensar que nós temos lá um select from uma tabela depth_d em PE. Vou fazer o join. Vou fazer o join dessas duas tabelas. d.depthNo igual e.depthNo. Vou mostrar os dados aqui. Eu quero mostrar o código do departamento. Eu quero mostrar o nome do meu departamento. Eu quero mostrar o código. Código não, eu quero mostrar uma soma salarial. Vamos pegar lá o e.sal. Só que eu quero, vamos fazer e.sal mais NVL de comissão, 0,0. Vamos pegar o salário anual do funcionário. Sal anual. Então eu tenho o departamento, um nome e um somatório de salário. Então usei uma funçãozinha de grupo, uma expressão matemática. Vou vir aqui e vou agrupar pelo meu código do departamento e vou agrupar pelo o nome, tá? Para a gente ter certeza que isso está correto, vamos executá-lo. Opa, esqueci um parênteses aqui do sum. Vamos colocar o parênteses aqui. Então tá lá, departamento 10, o seu nome, tem um somatório de salário de 8.750, departamento 20, parará. Poderia colocar outras funçõezinhas de grupo aqui? Claro, vamos pegar a quantidade de funcionários, por exemplo. QT, func. Vamos pegar o maior sal. Né? E vamos executar novamente para ver se está ok. Perfeito. Tá lá. Então imagine o seguinte, esse relatório eu tenho que utilizar em vários processos, em várias procedures, functions, em vários relatórios lá na minha aplicação, em várias consultas, ou seja, é um select que é bastante útil, gera informações bastante interessantes em diversos processos diferentes. Eu tenho que rodar esse select. Uma base de dados pequena como nós temos aqui, eu não tenho problema de performance algum. É um relatório extremamente performático, é uma consulta extremamente rápida. Porém, a partir do momento que os meus objetos vão crescendo, perceba que eu tenho alguns complicômetros aqui, né? Como, por exemplo, um join, sempre pode nos dar problemas de performance, tá? Funções de grupo, agrupamento, né? Então tudo isso daqui tende a gerar uma certa lentidão quanto maior for o meu objeto. Sabendo que essas minhas tabelas podem crescer muito, eu posso optar por pegar esse retorno do SQL aqui e criar uma view, né? De que forma? Create or replace view
e dou um nome para ela. Por exemplo, VW, estatística, departamento, né? Um nome, e aí vem esse SQL que eu acabei de construir. Por isso que eu gosto de deixar o SQL já pronto, porque eu sei que se der algum problema da criação, o problema vai estar aqui no cabeçalho, porque o SQL em si, a gente já viu que ele está funcionando. Então eu vou vir aqui e vou criar a minha view. Então tá lá, a VW, estatística, departamento, foi criada, né? Se eu pedir para atualizar aqui, veja, ele já criou o meu objeto do tipo view. Muito bom, legal, show de bola. Como que eu faço para acessar essas informações? Um select normal, como se eu estivesse fazendo um select numa tabela. Select, asterisco from, VW, estatística, departamento. E mando rodar. Olha lá. Posso fazer uma cláusula where aqui na view? Opa, com toda certeza. Onde salário anual maior que 10 mil, por exemplo. Perceba que o departamento 10, ele não pode trazer. Tá lá. Posso colocar uma ordenação, fazer outras funções de grupo em cima dessas colunas, uma consulta hierárquica, fazer um join dessa view com uma tabela de departamentos, por exemplo? Claro, sem problema nenhum. Perceba, a partir de agora, essa view VW, estatística, departamento, ela tem o comportamento de uma tabela. No comando select, toda a sintaxe que eu tenho para uma tabela, eu também tenho disponível para o meu select. E o mais importante, toda vez que a minha tabela de departamento sofreu uma mudança, né, um update, um delete, um insert, enfim, não importa o que aconteça com ela, essa view já vai ser atualizada para nós de forma automática. Acrescentou um quarto funcionário no departamento 10, já vai registrar aqui. Alterou o salário de alguém lá, vamos fazer um teste? Vamos pegar aqui, vamos fazer um update. Vamos descobrir primeiro um funcionário aqui. Onde departamento igual a 10. Se eu mandar rodar isso aqui, vamos pegar aqui o nosso presidente que ganha 5 mil reais, vamos jogar 5.500. Update, nome da tabela 7, salário igual 5.500, onde o código do presidente é o 7839. Então, se eu rodar esse update, uma linha alterada, né? Vou gravar. Ok? E vamos fazer rodar o select de novo da nossa view. Olha lá. Departamento 10. Anteriormente o maior salário era 5 mil e agora passou a ser 5.500 reais. Então veja, toda vez que eu faço o select na minha view, eu estou vendo a informação atualizada. Se aconteceu uma deleção, se aconteceu uma inserção, não importa, eu estou vendo ela atualizada. Em termos de select, eu posso fazer tudo o que eu quero. O problema, e aí é um problema grave, se eu tentar fazer um DML, insert, ou um update, ou um delete em uma view. Isso aqui é problema. Tá? O que nós temos que lembrar é o seguinte, os dados dessa view, eles não estão em disco, eles estão em memória. Esse objeto VW, estatística, departamento, não existe em disco. Ele fica em memória RAM, é volátil. Então, se eu, porventura,
tentar fazer um insert nessa view, o que o Oracle vai fazer por trás? Ele vai pegar esse insert e vai jogar para o seu objeto referenciado, que é a tabela. Porém, nesse exemplo, eu tenho duas tabelas. Então eu não vou conseguir fazer esse insert, porque ele não vai conseguir distinguir o dado que vai para uma tabela A, que vai para uma tabela B. Vai dar erro. Não consigo. A mesma coisa o update. Se eu tentar fazer um update, ele não vai saber se é da tabela A, se é da tabela B, enfim, não vai funcionar. Tá? Então, na grande maioria das vezes, nós utilizamos a view para select. Em que cenário que eu consigo fazer um insert, um update ou um delete? Quando a minha view é baseada numa única tabela. Isso eu consigo. Desde que nessa view eu tenho todos os campos not null da tabela. Porque senão, no momento do insert, ele vai gravar nulo para um determinado campo que não permite aceitar valores nulos. E outra coisa, mesmo que a minha view esteja baseada numa única tabela, mesmo que a minha view tenha todos os campos not null da tabela, eu não posso ter expressões matemáticas. Isso que eu fiz aqui, por exemplo, ó, nem no sonho eu vou conseguir fazer um insert nessa view. Porque ele não vai, eu vou passar o número 500. Como que ele vai saber qual é o valor por salário, qual é o valor para comissão? Não consegue. Não consegue desmembrar. Tá? Então, por isso, perceba que é muito restrito a utilização de insert, update e delete numa view. Né? Quase que na totalidade das views que nós criamos, nós vamos conseguir fazer somente o comandinho select. Um objeto extremamente útil para nós no dia a dia do desenvolvimento. Ok, pessoal? Um grande abraço.